E a gente começa o Bom Dia Barreiras desta segunda-feira falando de filosofia e a importância dela como uma ciência que proporciona reflexão à sociedade. Aliás, o tema é a importância do pensamento crítico em uma época de tantas informações. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse tema é o professor Wilson Monteiro, ele que é professor de filosofia. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria que o senhor falasse para a gente qual a importância do pensamento crítico nos dias atuais, com tantas informações, com as redes sociais pulsando. Muito bom dia. Verdade. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. A filosofia é a grande responsável para fazer com que nós refletimos sobre as grandes temáticas da sociedade, né? Isso, desde a filosofia pré-socrática, a gente chama desde a filosofia antiga, que vem refletindo sobre isso. Na modernidade, ela tem uma contribuição grande em todo esse processo que nós estamos vivendo em relação à indústria cibernética, né? Onde o outro se tornou um algoritmo, um dado, onde o outro deixou de existir. Eu gosto até de falar, Flávio, que na modernidade, quando o outro até deixou de ser gente. Quando ele passa a sua imagem, quando alguém te liga, por exemplo, e alguém pergunta, Flávio, você está falando com quem? Você fala, estou falando com minha mãe. Não, você não estava falando com sua mãe. Você estava falando com a imagem que a indústria cibernética produziu da sua mãe. Sua mãe não está ali, né? E assim como toda a população que foi transformada em imagem. E sem a criticidade, sem a capacidade de refletir sobre todas as informações que chegam até nós, nós estaríamos todos amordaçados pelo tempo e pela indústria. Agora, professor, a gente vive cercado de informações. Como a gente ter um senso crítico e não deixar que isso impacte diretamente na nossa vida? A gente vê, infelizmente, por conta das redes sociais, muitas pessoas vivem em um mundo de comparações, né? Sim. A indústria cibernética, as redes sociais, elas não são aleatórias. Tem um filósofo chamado Michel Foucault, um francês, que ele vai chamar isso de microfísica ou macrofísica do poder. A microfísica seria essa força sutil que vai nos desenhando, que vai nos colocando dentro de estruturas sem, às vezes, nós nem nos darmos conta disso, Flávio. Então, a rede social ela é uma microfísica e ela vai nos enjaulando e criando essas estruturas onde nós vivemos presos sem termos consciência da vida como ela é. Né? E aí, o senso crítico e a racionalidade seria responsável por gerar essa transformação. Mas isso não é tão simples assim, porque precisaria de uma reestruturação, uma remodelagem da sociedade. Né? Quem poderia fazer com que a sociedade pensasse ou se tornasse crítica? A escola? A universidade? As famílias? Mas essas instituições são todas frutos da cultura e do tempo. Fato. E para a juventude, professor? Qual a importância de ter esse senso crítico? A gente falou agora há pouco sobre comparação. A gente vê muitos jovens cometendo atrocidades porque eles veem na rede social a vida de um influenciador, que é a vida perfeita, e eles não conseguem ter essa vida perfeita. E qual a importância da filosofia para que esse jovem tenha esse senso crítico de distinguir o que é vida real e o que é uma vida fantasia das redes sociais? Sim. Se nós formos pensar na modernidade, Flávia, eu acho que não existe mais nem vida real. Só existe a vida produzida pela indústria cibernética. Nossas cabeças foram arrancadas pela indústria cibernética e nós somos traduzidos em números, em dados. Nós somos uma engrenagem da indústria cibernética. O outro deixou de existir, consequentemente eu, porque não existe mais um olhar, não existe mais um rosto que revela quem o outro é. Nesse aspecto, então, se nós vivemos de imagem e o outro foi traduzido a dados, o que nós poderíamos fazer para que esses jovens consigam perceber onde eles estão e possa refletir sobre o mundo dado, assim? Seria a partir da racionalidade, seria a partir da criticidade do mundo. Mas onde é que nós vamos encontrar essa criticidade? Se nós somos frutos do tempo. Tem um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que ele dá 5 conferências na Universidade de Berlim, e ele já anuncia o perigo da modernidade. E o perigo seria os rumos que a cultura estaria tomando. E quando eu falo de cultura, eu falo de todas essas microfísicas, todos esses poderes que vão desenhando esse homem moderno e especialmente os jovens, né, que estão aí sem talvez condições de analisar o que é vida real e o que seria
a vida da indústria cibernética, a vida da imagem. E pelo fato dele não conseguir fazer essa leitura desses mundos, o mundo é aquele que é mais palatável, e o mundo seria a imagem, o mundo seria a indústria. A saída é pensar, mas quem vai produzir o pensamento? Repito, a escola é fruto do tempo, fruto da cultura. A universidade também é fruto do tempo e da cultura. As famílias são fruto da cultura e do tempo. Então, mas valeria uma dica. Uma dica seria, talvez, a diminuição da indústria cibernética. Eu não vou falar em proibir, porque isso é impossível, porque o mundo já é imagem em indústria cibernética. Mas diminuir. E quem pode fazer isso seria aqueles que cuidam dessas crianças. Eles são os responsáveis, eles precisam fazer isso urgentemente. É necessário, né, professor? Mas a gente vê, inclusive, os próprios pais tendo muita dificuldade de lidar com essa nova realidade, conflitos entre famílias. Qual o conselho que você dá para o pai que está nos acompanhando agora, que tem tido problema com seus filhos? Porque hoje a maioria dos jovens já não tem mais o pensamento crítico. Eles vão sempre no chat LGBT, vão pesquisar uma rede social e formam a sua opinião de acordo com aquilo que eles veem nas redes sociais. Isso é um perigo para a sociedade e principalmente para as famílias, né? É verdade, Flávio. Você toca em um assunto assim que é de interesse da humanidade. Eu acredito que o problema com as redes sociais e com a indústria cibernética é um problema de saúde pública hoje, né? As famílias, os pais, aqueles que estão em volta dessa criança, aqueles que gerenciam essa educação, muitas vezes também são engolidos por esse leviatã, por esse monstro marinho que é a indústria cibernética que engole tudo. Às vezes nem os próprios pais, às vezes nem aqueles que são responsáveis pelo cuidado dessa criança têm essa consciência. Sabe? A sociedade, de modo geral, está mergulhada nesse turbilhão e está sendo engolido por esse leviatã, que é um símbolo da filosofia de um filósofo chamado Hobbes, que ele fica com a boca aberta e tudo que passa ele engole, ele não tem filtro. E o jovem de hoje é esse leviatã sem filtro. Tudo que vem ele engole. E a rede social, ela foi criada com esse propósito também. Precisaria dar voz a alguém. Dar voz, entre aspas, aqui, à massa. E demos a voz. Só que uma voz sem filtro. Um jovem ou qualquer pessoa não pode vir aqui nos estúdios da TV Câmara e falar aleatoriamente o que ele pensa. Não. Tem que ter padrão para falar, tem que ter regra, tem que ter orientação, tem um regimento na linguagem. A indústria cibernética não tem isso e ela foi feita para não ter isso, que é para nós imaginarmos que nós estaríamos tendo consciência política, consciência de mundo, consciência de cultura, mas na verdade nós não temos muita consciência ou pouca consciência e assim nós vamos meio que descendo uma cachoeira, descendo de um grande salto, quase que infinito, assim. Nós estamos num torpor, em um sono. Assim, nós precisaremos ressuscitar para isso, principalmente os jovens. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui em nosso estúdio. Queria que você deixasse sua mensagem. Principalmente, a gente volta a falar para quem é pai, que está tendo essa dificuldade em casa com jovens, de fazer com que essa criança, esse adolescente tenha o seu pensamento crítico e saiba discernir, de fato, principalmente quando se trata de redes sociais, o que é verdade, o que é fake. Sim. O conselho que eu daria, Flávio, a primeira coisa é ter a consciência crítica e política. Isso precisa começar com quem gerencia a educação dos filhos. E essa consciência política, essa consciência crítica, precisa começar com eles e muitas vezes a nossa sociedade está tão mergulhada que os próprios pais, né, são os primeiros a passar horas e mais horas nesses aparelhos, né? Eles nos consomem, ele nos rouba tudo, ele nos rouba até aquilo que já fomos assaltados há muito tempo, que é o tempo. É proibido ter tempo, isso é proposital. Né? O tempo é assolado, que é para nós ficarmos cansados e nós não pensarmos e refletirmos sobre o mundo. Então, em uma palavra, seria os próprios pais diminuir o tempo na tela e mostrar que a vida é bela e a vida é bonita, mas ela pode ter muito mais significado na flor de um ipê do que na imagem daqueles que nos influenciam, e aqueles que nos influenciam são pobres para constituirmos a sociedade que nós tanto sonhamos, que são os influências modernos. Muito obrigado, professor, mais uma vez.